Oi, eu estou aqui mais uma vez para falar um pouco mais para você sobre a Palavra de Deus. E eu vou estar falando para você sobre João 11, livro de João 11. É um texto que se encontra na Bíblia. Então, nesse texto, fala sobre o amigo de Jesus. O amigo de Jesus, o nome dele era Lázaro. Ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. E essa parte do texto fala sobre um acontecimento que teve na vida de Lázaro. Ele ficou doente. E o texto diz que Jesus amava a Marta, amava sua irmã Maria e amava Lázaro. Eram amigos a qual era direcionado ao coração de Jesus. Eles o amavam. Só que Lázaro ficou doente. Marta mandou avisar, Maria mandou avisar também a Jesus que seu amigo estava doente. Então, o Senhor não atendeu de momento a qual ele tinha certeza que a doença de Lázaro não era para a morte, mas sim para glorificar o nome de Deus. E quando Jesus decidiu ir até Lázaro, o Senhor tinha certeza que ele tinha morrido. Sentia no seu coração que ele tinha morrido. E ele falou, Lázaro dorme, vamos até ele. Daí os discípulos não entenderam aquilo, mas Jesus falou assim, é para que vocês creiam em mim, creiam no poder de Deus. Lázaro dorme, Lázaro está morto, vamos até ele. E ali eles foram. No caminho, a qual eles estavam chegando, se aproximando do lugar onde morava Lázaro e sua irmã, Marta sai ao encontro dele. Sai ao encontro dele dizendo, mestre, se você tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, eu tenho certeza disso. Daí Jesus diz a ela, Marta, se você crer, você verá a glória de Deus. E ela diz, eu sei que tudo que você pedir a Deus, Ele vai te conceder. E que meu irmão vai ressuscitar nos últimos dias. Aqui mostra um diálogo a qual de conversas anteriores o Senhor explicava tudo para ele sobre a vida, sobre o que esperar da vida eterna, sobre a razão da vida, o que deviam fazer. E assim mostra esse diálogo tão grande porque Marta ela revela partes do acontecimento, do que ela esperava da vida futura. E ele falou, eu sou a ressurreição, a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele perguntou, crê tu nisso? E ela disse, creio, Senhor. Ela sai, deixa o Senhor Jesus ali com seus discípulos e outras pessoas que estavam recebendo ele, chama Maria, e Maria vem chorando, com a dor no coração muito grande, porque tinha acabado de perder seu irmão, e já fazia 4 dias que Lázaro estava morto, e ela estava naquele luto, e junto com ela tinham muitas pessoas chorando, se compadecendo dela, do estado dela. E quando todo mundo viu Maria saindo, foram junto com ela porque achavam que ela ia se jogar sobre o túmulo de Lázaro e ali chorar. Mas ela foi ao encontro de Jesus. E quando ela chegou para Jesus, ela repete a mesma coisa. Ela tinha certeza, como a certeza de Marta. Maria tinha essa certeza igual a Marta, que se ela cria que se Jesus estivesse ali com ela, se ele tivesse chegado dias antes, Lázaro não teria morrido. Já fazia 4 dias e já tinham sepultado Lázaro. E ela chega para o Senhor e fala, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E quando Jesus, a palavra de Deus diz que
que quando ele viu ela chorando e viu aquela multidão chorando com ela, o seu espírito se moveu e ele se perturbou. E no versículo 35 diz: Jesus chorou. Ele chorou a ponto de não dizer mais nada, apenas disse para elas, perguntou para elas: aonde vocês o colocaram? E ela diz: vem e vê. Levaram Jesus até o seu túmulo, que era uma gruta, que tinha uma pedra posta na porta, e diante da pedra ele pede: tirai a pedra, e ele chama Lázaro, e Lázaro vem para fora. Ao ouvir a voz de Jesus o chamando, ele vem para fora em vida. E tudo isso mostra o sentimento maior de Cristo. Muitas vezes o Senhor foi questionado: por que você anda com pessoas simples, com pessoas pregando a palavra de Deus na rua, nas casas, nos vilarejos? Por que você faz isso e não no templo? E o Senhor disse que Ele veio para aqueles que estavam doentes, necessitados do seu amor, da sua compaixão, da sua palavra, do que Ele tinha para oferecer. Porque os sãos não precisavam dele, mas os doentes sim. Os doentes de alma, de espírito, contrito de coração. E o Senhor Jesus sempre se colocou assim. Ele sempre se colocou na necessidade do íntimo, do interior de todas as pessoas que ele encontrava. Aquelas pessoas que precisavam de perdão, ele dava perdão. Aquelas pessoas que precisavam de cura, ele dava cura. E não tinha limite para essas duas coisas. Apenas ele dava o amor que ele tinha no seu coração. O Senhor Jesus, ele estava disposto a colocar as pessoas em seu lugar. Ele sentia o que a pessoa sentia. Ele, quando viu Marta chorando, ele pôde ver o seu coração ali todo aquebrantado pela saudade, pela perda de quem ela tanto amava. E a palavra de Deus diz que ele também amava a Lázaro, o seu amigo. E isso mostra que o Senhor Jesus também passou por esse sentimento de perder alguém, de sentir a ausência, a falta, a tristeza de não ter mais aquela pessoa perto de si. No seu coração ele sabia que a doença de Lázaro não era para a morte, mas para glorificar o nome de Deus. Diante do túmulo ele faz uma oração, fala: Pai, eu estou aqui e te peço que ouça a minha oração, que atenda o meu pedido. Então ele fala para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Há uma palavra de autoridade, de poder que foi concedida a ele. E todo esse sentimento que o Senhor Deus teve por nós, demonstra na sua própria palavra. Tem uma palavra que diz que assim como o Pai se compadece do Filho, assim Deus se compadece de nós. E esse compadecer é um sentimento ao qual nós pais temos, quando vimos nosso filho sofrendo, chorando, triste, angustiado. A gente se sente impotente, sente com a necessidade de invadir seu coração e aliviar aquela dor, mas a gente não tem esse poder. E esse compadecer é um compadecer de quem quer socorrer o filho. E da mesma maneira, Deus é assim com a gente. Ele quer nos socorrer, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos consolar, Ele quer colocar um bálsamo no nosso coração. Quando a gente sofre, a gente não quer aceitar que sofremos. A gente aceita qualquer coisa, a gente aceita uma dor de cabeça, uma dor no corpo, uma dor no coração, uma dor no braço, mas nossos sentimentos a gente quer afastar. Não, eu não estou sentindo isso, afasta-se. Mas no fundo,
a gente vai acumulando sentimentos, e quando a gente vê, ele se torna um rio de águas turbulentas, a qual não há calmaria. E só Jesus, ele pode fazer que a água se acalme dentro da gente. E ele deseja isso, ele se compadece disso, de nós. Quando Jesus conversa com a samaritana e disse: mulher, se você conhecesse o dom de Deus, e procurando essa palavra dom, a gente encontra a palavra também dádiva, presente não merecido, o significado de um presente não merecido, de algo tão bom e tão perfeito, a qual só pode ser divino. E se você conhecer a Deus, o dom de Deus, a dádiva de Deus, você conhece a dádiva da vida, do sentido da vida. Marta, ela tinha certeza que se o Senhor tivesse ali, o seu irmão não teria morrido. Mas Jesus dá a certeza de que quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E muitas pessoas andam por nossos lados, andam por perto de nós, vivem perto de nós, como se fôssemos pessoas que a alma não tem vida. Suas almas sofrem, são aprisionadas, sentem um vazio, uma certeza que Deus existe, mas que Ele não está perto de você. Essa era a certeza que eu tinha. Eu tinha certeza que Deus existia, eu sabia que Deus existia, mas eu não conseguia sentir Ele perto de mim, eu via Ele muito longe. E como alcançar? Mas a palavra de Deus diz que aquele que vem até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora, de maneira nenhuma eu deixarei que ele se vá. E essa maneira nenhuma é de, não importa o que a gente faça, Deus, ele está ali para nos alcançar, nos socorrer. Muitas vezes, quando Jesus estava na terra, ele fazia curas e maravilhas, e ele não se importava se a pessoa ia voltar para ele e agradecer a ele não se importava com isso. Certo dia ele encontrou 10 leprosos, 10 pessoas leprosas, que chegaram até ele pedindo para que ele o curasse. E ele determina, vai e se apresenta ao sacerdote, porque era necessário que o sacerdote visse em seu corpo que se você tinha alguma ferida, para dizer, você está curado. Então eles foram até o sacerdote e no meio do caminho eles se depararam com a sua pele curada, eles viram que ele estava curado. 9 foram embora e só um voltou para agradecer Jesus. E quando ele chega diante do Senhor, Jesus pergunta, não eram 10, não eram 9 que estavam com você? E só você voltou? Ele disse, só eu voltei. Então Jesus fala para ele, agora vai, se apresenta ao sacerdote para que ele confirme que você está curado e que você possa andar no meio das pessoas sem se preocupar que vai contaminar mais alguém. Jesus, ele se aproximava até dessas pessoas que estavam doentes, ele não tinha a preocupação de se afastar deles, não, ele queria estar perto deles. Todas as pessoas que queriam Jesus perto de si, chegavam perto dele. E uma das partes mais bonitas que eu vejo na palavra de Deus também, era uma mulher que ela estava sofrendo há muitos anos de uma enfermidade. E ela tinha hemorragia. E ela não conseguia ficar curada com nada do que existia na terra. Ela já tinha procurado várias formas de ficar boa e não conseguia. A palavra de Deus diz que ela até gastou muito dinheiro com isso para ficar boa, ficar sarada, e ela não conseguia. E um dia ela ouviu, alguém chegou para ela e viu assim, ó,
Jesus está aqui, ele está passando pela cidade e ela disse: quantas pessoas não devem estar diante dele, mas se eu chegar perto dele e apenas só tocar a sua veste, eu vou ficar sarada. E foi isso exatamente que ela fez. Ela tocou Jesus e ela foi sarada. Então, se você não tem coragem de falar para alguém que está sofrendo, que está angustiado, porque era assim que eu fazia. Eu não tinha coragem de me abrir, eu não queria falar para ninguém que eu estava sofrendo. Se eu dissesse para alguém que estava sofrendo, essa pessoa dizia que o sofrimento dela era maior do que o meu. Então eu me fechava, eu me trancava, eu me angustiava sozinha. Mas Deus, ele está bem perto de você. Ele é a única pessoa que sonda o teu coração. Jesus viu a dor de Maria, ele vai ver a sua dor. Ele sentiu a dor de Maria, porque ele amava uma pessoa que tinha ido embora, que tinha morrido. E ele ama você também. E ele pode vivificar a sua alma. Escapa-te por tua alma. Confie em Deus. Confie no Senhor Jesus. E viva. Conheça a dádiva da vida. Conheça o sentido da vida. Quando você busca, você encontra. Então busque uma saída, busque uma porta, busque um caminho, busque uma vida. Jesus é tudo isso. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Foi palavras dele. Ele que falou isso. Então confie, creia em Deus e viva. Viva porque essa é a dádiva mais linda que Deus te deu.